Todos os meses, 112 € saem da minha conta, sem falhar, faça eu o que fizer, esteja o mês a correr bem ou mal. É a prestação de uma das duas dívidas que ainda estou a pagar. E depois de vários meses a tentar reduzi-la, estou finalmente perto de a fazer desaparecer. Durante muito tempo, imaginei que quando esse dia chegasse, ia simplesmente ficar com mais 112 € na conta. Mais margem, mais liberdade. Mas agora que estou perto, percebi que esse dinheiro me vai obrigar a tomar uma decisão. Posso usá-lo para finalmente respirar um pouco mais, ou posso agir como se ele nunca tivesse ficado disponível e usá-lo para atacar a próxima dívida. À primeira vista, são apenas 112 € por mês, mas quando comecei a fazer as contas, percebi que aquilo que eu fizer com esse dinheiro pode mudar completamente o tempo que ainda me falta para me livrar de cerca de 25 000 € em dívidas. Por isso, a pergunta já não é apenas o que vai mudar quando eu pagar a primeira dívida. A verdadeira pergunta é o que vou fazer quando esse dinheiro voltar a ser meu. Para perceber porque é que estou tão focado nestes 112 €, tenho que voltar ao momento em que comecei a olhar seriamente para as minhas dívidas. Na altura, tinha cerca de 25 000 € para pagar, divididos por dois créditos. Um deles era relativamente pequeno, o outro ia continuar comigo durante vários anos. E quando olhava para o valor total, era difícil sentir que estava realmente a avançar. Pagava uma prestação, depois outra e outra, mas os 25 000 € continuavam ali. E quanto mais pensava no caminho inteiro, mais distante parecia o fim. Por isso, percebi que precisava deixar de olhar para a dívida toda ao mesmo tempo. Precisava de uma meta mais próxima. Algo que conseguisse realmente imaginar a chegar a zero. Foi aí que comecei a olhar para o crédito mais pequeno, o crédito número 1. Todos os meses pagava cerca de 112 € e sempre que conseguia tentava também reduzir um pouco mais o valor em dívida. Até que pela primeira vez deixei de olhar apenas para os anos que ainda faltavam e comecei a conseguir imaginar um mês concreto em que aquela dívida já não existia. Mas havia um problema. Se olhasse apenas para os números, a dívida mais pequena não era necessariamente aquela que fazia mais sentido pagar primeiro. Então, por que é que decidi começar por esta? A resposta mais honesta é porque eu precisava de sentir que o plano estava realmente a funcionar. Se olhasse apenas para os números, devia de começar pelo crédito número 2. Era a maior dívida, tinha a taxa de juros mais alta e cada euro que amortizasse ali podia poupar mais dinheiro em juros. Fazia todo o sentido, pelo menos numa spreadsheet. Mas depois imaginava como seria na prática. Podia passar meses a colocar todo o dinheiro extra naquela dívida, a poupar, a fazer amortizações, a abdicar de algumas coisas, e mesmo assim, no mês seguinte continuavam a sair duas prestações na minha conta. O crédito número 1 era diferente. Não era o mais caro, não era aquele que me permitiria poupar mais dinheiro em juros, mas era aquele em que eu conseguia olhar para o valor final em dívida e imaginar o zero. Não daqui a vários anos, mas num futuro relativamente próximo. Por isso, decidi fazer a minha primeira amortização, 600 €. Não foi dinheiro suficiente para eliminar a dívida, nem sequer chegou perto. Mas aconteceu uma coisa importante. A prestação que estava perto dos 140 € desceu para cerca de 112. E mesmo que a diferença não pareça enorme, pela primeira vez uma decisão minha tinha alterado realmente aquela dívida. Já não estava apenas a pagar o valor que me diziam para pagar e a esperar que os anos passassem. Eu tinha conseguido mexer no número. E isso fez-me perceber a diferença. Uma coisa é ver uma dívida de 20 000 € passar para 19.500. Outra coisa completamente diferente é começares a sentir que uma dívida pode mesmo desaparecer. Foi por isso que escolhi continuar pelo crédito mais pequeno. Aquilo que normalmente se chama o método de bola de neve. Primeiro eliminas a dívida que está mais próxima. Depois usas esse progresso para enfrentar a seguinte. Eu sabia que matematicamente podia não ser a opção mais eficiente, ao não começar pela dívida com os juros mais altos. Podia acabar por pagar mais dinheiro no total. Mas também comecei a perceber outra coisa. O plano mais eficiente só é o melhor plano se eu conseguir realmente levá-lo até ao fim. E depois daquela primeira amortização, pela primeira vez eu comecei a acreditar que conseguia. E agora estou cada vez mais perto de ver essa dívida a chegar a zero. Mas há uma coisa estranha neste momento.
Durante meses, o meu objetivo foi muito simples: eliminar aquela prestação. Só que agora que estou perto, comecei a perceber que eliminar aquela dívida vai criar uma nova decisão. Porque quando aqueles 112 € deixarem de sair da minha conta, o meu salário vai continuar exatamente igual. Mas pela primeira vez vou ter quase 10% do meu rendimento mensal sem destino obrigatório. E para alguém que recebe cerca de 1200 por mês, isso não é uma diferença pequena. São 112 € que podem servir para reforçar o fundo de emergência, para investir, ou para ter mais margem quando aparece alguma despesa inesperada, ou simplesmente para não sentir que todos os meses são tão apertados. E sendo completamente honesto, uma parte de mim quer isso. Depois de vários meses a poupar, a fazer amortizações e a ver uma parte do salário desaparecer antes sequer de poder decidir o que fazer com ela, seria bom recuperar algum espaço. Poder chegar ao final do mês e não sentir que cada euro já tem um destino. Mas existe sempre outra possibilidade: continuar a viver exatamente da mesma forma e agir como se aqueles 112 € nunca tivessem voltado e juntá-los à prestação do crédito número 2. Nesse caso, em vez de colocar cerca de 240 € por mês na dívida seguinte, passaria a colocar mais 350, sem ganhar mais dinheiro, sem trabalhar mais horas e sem precisar de encontrar outra fonte de rendimento. Apenas porque terminei uma dívida e decidi não gastar o espaço que ela deixou. Foi aí que percebi que pagar a primeira dívida não era o fim da decisão. Era o momento em que eu teria finalmente de escolher entre sentir o progresso agora ou usar esse progresso para acelerar tudo o que ainda falta. E depois de pensar nas duas opções, a decisão que faz mais sentido para mim é agir como se aqueles 112 € nunca tivessem voltado. Isso significa que quando o crédito do Mercedes desaparecer, eu não vou aumentar o meu orçamento, não vou criar uma nova despesa e não vou começar a contar com esse dinheiro para viver todos os meses. Vou pegar nos 112 € e juntá-los à prestação do crédito número 2. E para garantir que isto não fique apenas como uma intenção, quero tratar esses 112 € como se continuassem a ser uma prestação. Assim que receber o salário, esse dinheiro segue diretamente para a dívida seguinte, antes de ter tempo de começar a contar com ele para outra coisa. Porque se o deixar disponível na conta, é muito fácil desaparecer em pequenas despesas que nem chega a notar. Neste momento, pago cerca de 240 € por mês nesse crédito. Com os 112 € da primeira dívida, esse valor passa para mais de 350 € por mês. À primeira vista, pode parecer apenas uma pequena mudança, mas ao fim de um ano, são mais de 1300 € adicionais a reduzir diretamente a dívida seguinte. E o mais importante é que não preciso de ganhar mais para fazer isso. Não preciso de esperar por um aumento, não preciso de encontrar imediatamente um novo rendimento e não preciso de mudar completamente a minha vida. Só preciso de não transformar uma prestação que desapareceu numa nova despesa. E acho que é aí que o método bola de neve começa realmente a fazer sentido. Primeira dívida pode ter sido a mais pequena, mas quando desaparece, o dinheiro que estava preso nela começa a trabalhar contra a seguinte. E depois, quando a segunda desaparecer, já não serão apenas 112 € a voltar para mim, serão mais de 350 € por mês, que deixam de ter um destino obrigatório. Foi aí que percebi que pagar a primeira dívida não vai mudar a minha vida de um dia para o outro, mas pode ser um momento em que o processo deixa de parecer tão lento e começa finalmente a ganhar velocidade. Porque pela primeira vez não vou estar apenas a pagar dívidas, vou estar a usar uma dívida eliminada para destruir a seguinte. No início deste vídeo disse que todos os meses 112 € saíam da minha conta. Sem eu poder escolher, antes do salário chegar, esse dinheiro já tinha um destino. Dentro de pouco tempo isso vai deixar de acontecer. Eu não vou ficar livre de dívidas e ainda vou ter um caminho bastante longo pela frente. E os cerca de 25 000 € não vão desaparecer de um dia para o outro. Mas pela primeira vez, uma das decisões que tomei no passado vai deixar de controlar uma parte do meu salário. E acho que é isso que torna esta primeira dívida tão importante. Não é apenas o valor que chega a zero, não é apenas uma prestação que desaparece. É a primeira prova real de que esta situação não tem de durar para sempre. Durante muito tempo, olhar para a dívida toda fazia sentir-me que quase não estava a avançar. Hoje já não preciso de ver o fim do caminho inteiro.
Só preciso continuar a eliminar uma obrigação de cada vez. Por talvez a liberdade financeira não comece no dia em que já não devemos absolutamente nada. Talvez comece um pouco antes. No momento em que recuperamos o primeiro pedaço do nosso salário e decidimos usá-lo para recuperar o próximo.